Riram do velho. No dia seguinte, ele comprou a empresa e demitiu todos. Se você gostar das histórias, peço que se inscreva. Ajudará imensamente o canal. O bar estava iluminado com uma luz suave, criando um ambiente aconchegante, mas o Sr. Almeida sentia-se como um estranho em sua própria cidade. A música suave que tocava ao fundo era abafada pelas risadas altas e sonoras dos jovens executivos sentados à mesa ao lado. Eles conversavam animadamente sobre os novos projetos da empresa, mas o que mais chamava a atenção do velho eram as piadas que faziam a seu respeito. Olhem só, lá vem o velho excêntrico de novo. O que ele vai fazer? Contar mais uma história sobre os bons tempos? Disse um deles, acompanhado de risadas que ecoaram pelo bar. Almeida, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, segurava seu copo de uísque com firmeza, tentando ignorar as provocações. Ele sabia que muitos na cidade o viam como um fátuo, alguém que havia perdido seu lugar no mundo moderno, mas, na verdade, ele era muito mais do que isso. Nos últimos anos, ele havia acumulado uma fortuna considerável, investindo em empresas emergentes e em novos negócios. O que os jovens não sabiam era que ele tinha um plano em mente, um plano que, em breve, desafiaria suas expectativas. Mais tarde, enquanto o bar começava a esvaziar, Almeida levantou-se lentamente, decidindo que era hora de colocar seu plano em ação. Ele saiu do bar e caminhou pelas ruas iluminadas da cidade, seu coração pulsando com uma mistura de emoção e determinação. Cada passo que dava o levava mais perto de sua verdadeira intenção. A empresa que os jovens tanto admiravam era, na verdade, uma das suas aquisições mais recentes. Ele já era o proprietário, embora ninguém soubesse disso ainda. Na manhã seguinte, a cidade despertou com um ar de expectativa. O sol brilhava radiante, e o Sr. Almeida já estava em seu escritório, um espaço elegante e moderno, decorado com quadros que refletiam sua sabedoria e experiência. Ele olhou pela janela, observando a cidade que o havia ignorado por tanto tempo. Em seu rosto havia um sorriso de satisfação. Ele havia preparado tudo para o grande anúncio. Os jovens executivos, como sempre, chegaram cedo, discutindo suas táticas para o próximo grande projeto. Mas, para surpresa deles, a atmosfera mudou quando receberam um e-mail inesperado. O título era simples: Novo Diretor Executivo. O coração de cada um pulou, e as conversas cessaram abruptamente. O Sr. Almeida, aquele que todos haviam zombado, estava prestes a fazer sua grande entrada. Em um piscar de olhos, eles se encontraram no auditório da empresa, onde Almeida os aguardava. Ele estava de pé, com um semblante sério, mas os olhos brilhando com um misto de determinação e compaixão. "Bom dia, jovens", começou ele, a voz ecoando com uma autoridade que eles não esperavam. "Hoje eu estou aqui não apenas como o novo proprietário, mas como alguém que está disposto a ensinar o valor da experiência e do respeito." As reações foram imediatas. Alguns jovens tentaram esconder a surpresa, enquanto outros pareciam perplexos. Almeida continuou, revelando sua visão para a empresa, mas também anunciando que a cultura de zombarias e desrespeito que tinham cultivado não teria mais lugar ali. "Estou aqui para demitir todos vocês", afirmou ele, com um olhar firme. A sala ficou em silêncio, e o velho sabia que havia chegado o momento de recuperar sua honra e ensinar uma lição valiosa sobre respeito e humildade. Os murmúrios na sala se intensificaram, cada jovem trocando olhares de incredulidade. A bravura, que tinham mostrado na noite anterior, se esvaía rapidamente, dando lugar a um misto de medo e confusão. O Sr. Almeida, percebendo a inquietação, continuou firme. "Vocês podem se perguntar por que estou fazendo isso? A resposta é simples. O respeito e a dignidade não são opcionalmente, mas essenciais em qualquer ambiente de trabalho. Quando riem de alguém por sua idade ou experiência, vocês não apenas desmerecem a pessoa, mas também a história que ela carrega." Ele respirou fundo, as palavras pesadas em sua mente. "A arrogância de vocês foi um reflexo de uma cultura que não se sustenta. Esta empresa, que vocês tanto idolatravam, precisa de um novo começo, e esse começo começa aqui e agora. Não se tratam apenas de demissões, mas de um recomeço para todos nós."
Os rostos dos executivos se tornaram pálidos. Aqueles que antes se consideravam invulneráveis, agora se sentiam na linha de frente de um ataque. Um dos jovens, um tal de Lucas, que se destacava pela sua audácia, levantou a voz. Mas, senhor, isso não é justo. Todos nós trabalhamos duro para chegar até aqui. A indignação em seu tom ecoou pela sala, mas Almeida não se deixou abalar. Trabalhar duro não é sinônimo de respeito. Cada um de vocês tem potencial, mas precisa aprender que o sucesso não é construído com risadas às custas dos outros. É construído em cima de colaboração, aprendizado e, acima de tudo, respeito mútuo. Ele olhou diretamente para Lucas, que agora se sentia pequeno sob seu olhar penetrante. Se a sua visão de sucesso é menosprezar aqueles que vieram antes de vocês, então vocês não pertencem a este lugar. O silêncio se instalou novamente, pesado e constrangedor. Os funcionários começaram a perceber que o velho não era apenas um proprietário. Ele se tornara um símbolo de resistência contra a cultura de egos inflacionados que dominava a empresa. Um murmúrio começou a se espalhar pela sala, como um eco distante. Alguns começaram a se questionar sobre suas próprias atitudes, enquanto outros tentavam encontrar uma forma de reverter a situação. Eu não estou aqui apenas para demitir, continuou Almeida, agora mais calmo. Estou aqui para criar um espaço onde todos possam aprender uns com os outros, independentemente da idade ou da experiência. A partir de amanhã, iniciaremos um programa de mentorias. Os mais jovens aprenderão com aqueles mais experientes, e vice-versa. Juntos vamos construir um ambiente em que todos se sintam valorizados. Com isso, um leve murmúrio de aprovação começou a surgir entre os funcionários, que antes estavam totalmente apavorados. Alguns começaram a se mover, como se despertassem de um transe, reconhecendo que talvez Almeida não fosse o vilão que haviam imaginado. Ao invés disso, ele estava oferecendo uma segunda chance, uma oportunidade para mudar. Mas as mentes dos demitidos já estavam em movimento. Alguns dos jovens executivos, que antes se achavam invulneráveis, começaram a arquitetar planos para sabotar a nova visão do Sr. Almeida. Se eles não poderiam permanecer na empresa, fariam de tudo para desacreditar seu novo líder e garantir que ele não obtivesse o sucesso que almejava. Enquanto isso, Almeida observava a sala, percebendo a mudança no ambiente. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia uma sutil esperança começando a surgir entre os que decidiam se unir em torno da nova cultura que ele estava tentando implementar. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas estava disposto a lutar, não apenas por ele, mas por todos aqueles que desejavam um lugar onde o respeito e a dignidade fossem valorizados. O clima na sala de reuniões começou a mudar, mas não da maneira que o Sr. Almeida esperava. Embora alguns funcionários estivessem se unindo a ele na busca por um novo começo, outros, especialmente os que se sentiam ameaçados, estavam se unindo em um silêncio conspiratório. Eles se espalharam pelo escritório, murmurando entre si, arquitetando formas de desestabilizar o novo regime. Mais tarde, em um canto da cafeteria, Lucas e mais 3 jovens executivos se reuniram em torno de uma mesa, suas expressões carregadas de determinação. Precisamos agir rápido, disse Lucas, seu tom fervoroso trazendo a atenção dos outros. Ele pode ter a empresa, mas não podemos deixar que ele transforme tudo o que construímos em uma simples lição de moral. Sim, que essa história de mentorias. Isso é um convite para a mediocridade. Não podemos permitir que os antigos estraguem o que construímos com tanto esforço, acrescentou Sara, uma das mais novas executivas, cruzando os braços em desdém. Precisamos mostrar a todos que a visão dele não é a única que conta. Que tal começarmos a espalhar boatos sobre a gestão dele? Dizer que ele não tem experiência para liderar esta empresa? Enquanto isso, no escritório de Almeida, as coisas não eram mais tranquilas. Ele estava cercado por pilhas de relatórios financeiros e gráficos que indicavam um alerta vermelho para a empresa. Uma crise de liquidez se aproximava e ele sabia que precisava de um plano não apenas para ganhar a confiança dos funcionários, mas também para evitar um colapso financeiro em sua nova administração. Com um sentimento de urgência,
Almeida decidiu convocar uma nova reunião. Ele queria reunir todos os funcionários e expor a verdadeira situação da empresa, acreditando que a transparência poderia ser a chave para unir a equipe. Quando o momento chegou, a sala estava repleta, mas o clima era tenso. Os antigos executivos ainda estavam em seus lugares, mas seus olhares eram desafiadores. "Obrigado por estarem aqui", começou Almeida, sua voz firme e clara. "Hoje quero ser honesto com vocês sobre a situação da nossa empresa. Estamos à beira de uma crise financeira. As reservas de capital estão se esgotando e, se não agirmos rapidamente, poderemos perder tudo o que temos." O choque foi palpável. Murmúrios de incredulidade preencheram a sala, e Lucas, que estava planejando sabotar Almeida, não pôde conter um sorriso. "Viu? Ele não sabe o que está fazendo", pensou. Mas Almeida, percebendo o clima se transformando, continuou. "No entanto, eu acredito que juntos podemos mudar essa realidade. Tenho algumas ideias que podem reverter essa situação." Ele começou a apresentar suas propostas: cortes de custos em áreas desnecessárias, inovação nos produtos e, mais importante, um novo foco em parcerias estratégicas. "Precisamos de todos vocês. Cada ideia, cada contribuição pode ser a diferença entre o sucesso e a falência. E eu quero que vocês se sintam à vontade para compartilhar suas opiniões e sugestões." A atmosfera começou a mudar novamente. Os rostos que antes estavam fechados começaram a se abrir, e até mesmo aqueles que se opunham a ele começaram a ouvir. Almeida não estava apenas pedindo apoio. Ele estava construindo um caminho para que todos se sentissem parte da solução. Mas, no fundo, Lucas e seus aliados não estavam dispostos a desistir. A ideia de Almeida de unir todos em torno de um objetivo comum ameaçava seus planos. Eles precisavam agir rápido, e a batalha pelo futuro da empresa estava longe de terminar. Enquanto Almeida falava, a semente da liderança já começava a brotar entre alguns, mas a sombra da sabotagem ainda pairava, pronta para se manifestar a qualquer momento. A sala de reuniões, antes um campo de batalha silencioso, agora vibrava com a energia renovada que emanava das palavras do Sr. Almeida. Ele não era um homem de discursos inflamados, mas sua sinceridade e visão clara começaram a ressoar entre os funcionários. Olhares que antes eram céticos começaram a se entrelaçar em murmúrios de apoio. "Precisamos nos unir ou iremos todos naufragar juntos", ele disse, seus olhos percorrendo a sala. "Aquilo que construímos, cada um de vocês, é mais do que um trabalho. É nossa história e não podemos deixá-la ser escrita por outros." As palavras de Almeida pareciam tocar o coração de muitos, mas não de todos. Lucas, sentado na última fileira, se contorcia em sua cadeira impotente, mas não disposto a se render. "Ele pode ter a sala aplaudindo, mas ainda não viu o que temos em mente", murmurou ele para Sara, que estava ao seu lado, com uma expressão de determinação no rosto. "Precisamos de um plano que faça a verdade vir à tona. A inexperiência dele será sua ruína." Enquanto isso, Almeida continuava a falar sobre as ideias que tinham como objetivo não apenas salvar a empresa, mas também revitalizar o espírito de equipe. Ele propôs a criação de grupos de trabalho interdepartamentais, onde cada funcionário poderia trazer suas ideias e preocupações. "Acredito que a diversidade de pensamentos e experiências é o que vai nos destacar. Ninguém aqui deve se sentir pequeno diante de um desafio", disse ele, e um murmúrio de aprovação começou a se espalhar pela sala. Mas Lucas tinha outras intenções. "Precisamos agir e rápido", sussurrou para seus aliados. "Vamos usar essas reuniões para infiltrar nossas ideias. Se conseguirmos criar confusão e desacreditar as propostas dele, poderemos colocá-lo em uma posição insustentável." Enquanto os funcionários começavam a se dividir entre aqueles que viam a liderança de Almeida como uma oportunidade e os que viam apenas uma ameaça, a tensão aumentava. Nos dias seguintes, o Sr. Almeida trabalhou incansavelmente para implementar suas propostas. Ele se reuniu com cada departamento, ouvindo e incorporando sugestões, criando um ambiente colaborativo que era, ao mesmo tempo, inspirador e desafiador. Na cafeteria, as discussões se tornaram acaloradas.
Não podemos deixar que ele nos manipule assim, dizia Lucas, gesticulando. Se ele conseguir nos fazer acreditar que estamos todos no mesmo barco, a nossa chance de retomar o controle será perdida. Sarah e os outros jovens executivos concordaram, e juntos começaram a formular uma série de boatos e desinformações que visavam desestabilizar Almeida. Mais tarde, uma nova reunião foi agendada, e desta vez, Almeida trouxe um convidado especial, um consultor de renome, que teria um papel crucial em ajudar a reestruturar a empresa. O clima estava tenso, e os antigos executivos começaram a se sentir ameaçados. Este é o nosso último recurso, pensou Lucas, observando o consultor se apresentar com um sorriso confiante. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Durante a apresentação, Almeida se mostrou cada vez mais carismático e convincente, enfatizando a importância de uma equipe coesa e da inovação. O consultor, por sua vez, endossou suas ideias, e a sala, que antes estava repleta de desconfiança, começou a se iluminar com possibilidades. Mas os jovens executivos, imunes ao otimismo crescente, estavam determinados a criar uma armadilha. No entanto, o que Lucas não esperava era que, enquanto ele e seus aliados arquitetavam seus planos, outros funcionários começavam a se unir em torno da figura de Almeida. As sementes da camaradagem estavam brotando e, em meio à adversidade, um novo espírito de equipe começava a florescer. A batalha pelo futuro da empresa estava longe de ser decidida, mas a determinação de Almeida estava moldando um novo cenário que poderia surpreender até os mais céticos. Mais tarde, a atmosfera na empresa começou a mudar. As reuniões com o consultor trouxeram novas ideias e uma energia contagiante que reverberava por todos os departamentos. Almeida, com seu jeito acessível e sua visão clara, começou a ganhar a confiança de muitos. As histórias que compartilhava sobre sua juventude, repletas de desafios e superações, eram mais do que meras anedotas. Eram lições de vida que ressoavam nas mentes e corações dos jovens funcionários. Quando eu tinha a sua idade, enfrentei um desafio muito maior do que qualquer um que possam imaginar, disse ele em uma reunião. Fui demitido de um emprego que amava, mas não desisti. Aprendi que, em vez de lutar contra as adversidades, devemos usá-las como combustível para crescer. Aquela frase ficou ecoando na mente de Sarah, que começou a acreditar que talvez, só talvez, Almeida realmente pudesse estar certo. Entretanto, Lucas e seus aliados não estavam dispostos a desistir. Com o clima da empresa mudando, eles se viam cada vez mais encurralados. As táticas de desinformação que haviam orquestrado começaram a falhar, pois a própria equipe que tentavam desestabilizar estava se unindo em torno de Almeida. Precisamos ser mais astutos, murmurou Lucas em um canto da cafeteria, sua frustração evidente. Se não conseguirmos desacreditar suas ideias, teremos que atacar suas fraquezas pessoais. Enquanto isso, Almeida decidiu organizar um evento de integração, um dia de atividades ao ar livre que visava fortalecer os laços entre os funcionários. Ele acreditava que era o momento perfeito para mostrar que a união poderia levar a empresa a um futuro promissor. A notícia do evento espalhou-se rapidamente, atraindo tanto aqueles que apoiavam Almeida quanto os que ainda nutririam desconfiança. No dia do evento, um sol radiante iluminava o parque onde as atividades estavam programadas. Havia jogos, competições e até uma pequena apresentação musical. Ao observar as interações, Almeida sentiu um misto de esperança e apreensão. Ele sabia que o sucesso do evento poderia definir a nova cultura que desejava implementar. Em meio aos risos e brincadeiras, ele percebeu que a equipe estava se soltando, absorvendo não apenas o espírito do dia, mas também a mensagem de que estavam todos juntos nessa jornada. Por outro lado, Lucas e seus aliados estavam determinados a semear a discórdia. Eles se reuniram em um canto isolado do parque, conspirando para criar uma situação embaraçosa para Almeida. Se conseguirmos que ele pareça um líder fraco diante de todos, podemos virar a maré a nosso favor, planejava Lucas, com um brilho maligno nos olhos. Mas o que Lucas não previa era a força que Almeida havia cultivado.
Durante uma das atividades, um dos funcionários, Carlos, um jovem que antes estava em dúvida sobre a liderança de Almeida, levantou-se e, em um momento de coragem, disse: "Ninguém aqui está apenas jogando por jogar. Estamos todos construindo algo maior. E se o Sr. Almeida acredita em nós, então também devemos acreditar uns nos outros." As palavras de Carlos foram como um choque elétrico. Outras vozes se uniram a ele, criando um coro de apoio que ecoou pelo parque. Almeida, ao ouvir isso, sentiu uma onda de emoção. O que havia começado como uma simples tentativa de revitalizar a empresa estava se transformando em um movimento de camaradagem genuína. Lucas, percebendo que suas artimanhas estavam se desfazendo, sentiu o chão se mover sob seus pés. A união, que ele tentava desmantelar, estava se consolidando de forma inabalável. Sem saber como reagir, ele olhou ao redor e viu que seus aliados estavam enfraquecendo. A força do grupo, a camaradagem que Almeida cultivara, estava se mostrando mais poderosa do que qualquer plano malicioso que pudesse arquitetar. A batalha estava longe de ser decidida, mas a determinação do Sr. Almeida e a nova união entre os funcionários começavam a moldar um futuro que Lucas jamais imaginara. A verdadeira força, afinal, não era apenas o poder de um único indivíduo, mas a soma de todos os corações e mentes que se uniam em uma só direção. Mais tarde, o grande dia da apresentação chegou. A sala de conferências estava repleta de investidores e membros da diretoria, todos com expressões de expectativa e curiosidade. O clima era tenso, mas a confiança que Almeida havia cultivado entre os funcionários transparecia em sua postura. Ele respirou fundo, sentindo a energia pulsante da sala, e subiu ao palco. Ao olhar para a plateia, viu não apenas potenciais investidores, mas também os rostos daqueles que acreditavam nele. Sara, Carlos e outros funcionários que haviam se tornado seus aliados estavam ali, prontos para apoiar a nova visão que ele estava prestes a apresentar. Com um sorriso tranquilo, Almeida começou sua fala. "Hoje aqui não estou apenas apresentando números e gráficos", disse ele, gesticulando com paixão. "Estou aqui para compartilhar uma história. A história de uma empresa que não apenas sobreviveu, mas que pode prosperar em meio às adversidades. Uma história que começa com cada um de vocês." As palavras fluíram como um rio, com Almeida falando sobre inovação, respeito e a importância das conexões humanas. Ele apresentou sua visão de uma empresa que não se baseava apenas em lucro, mas em valores que uniam as pessoas. "Quando valorizamos uns aos outros, criamos um ambiente onde todos podem brilhar. E isso, meus amigos, é o que nos tornará imbatíveis no mercado." Enquanto falava, ele projetou imagens de funcionários trabalhando juntos, de momentos de alegria e superação, e até de pequenos gestos de bondade que ocorreram durante o evento de integração. A plateia começou a se envolver, as cabeças acenando em concordância, e os rostos que antes estavam céticos começaram a iluminar-se com a possibilidade de algo maior. Em um momento de vulnerabilidade, Almeida fez uma pausa e revelou sua verdadeira identidade. "Vocês podem não saber, mas eu não sou apenas um consultor. Sou um ex-empresário que passou por altos e baixos, que aprendeu que o valor de uma empresa está nas pessoas que a formam." Ele olhou diretamente para Lucas, que estava na plateia, e continuou. "E é por isso que estou aqui hoje, não apenas para apresentar uma proposta, mas para convidá-los a se juntarem a mim nesta jornada de transformação." O silêncio na sala foi palpável. Almeida havia desarmado a desconfiança com sua honestidade. As palmas começaram a surgir, primeiro tímidas, mas logo se tornaram uma ovação entusiástica. Ele sentiu uma onda de gratidão por aqueles que haviam apoiado sua visão e por aqueles que, mesmo hesitantes, estavam começando a enxergar a verdade em suas palavras. Mas não era apenas uma vitória pessoal, era uma vitória coletiva. O Sr. Almeida sabia que a batalha contra o ceticismo e a resistência de alguns ainda não havia terminado. Contudo, a energia na sala era palpável e ele estava determinado a aproveitar esse momento. Ele concluiu sua apresentação com uma citação que se tornara seu mantra: "Nunca é tarde para mudar, e juntos somos mais fortes." Ao final do evento,
Os investidores estavam não apenas impressionados, mas inspirados. Eles viam uma nova chance, uma oportunidade de investir, não apenas em uma empresa, mas em uma comunidade que estava se formando. A vitória foi celebrada, mas Almeida sabia que o caminho à frente exigiria esforço e resiliência. Ao sair da sala, ele encontrou seus aliados, que o cercaram em meio a risos e abraços. O que começou como uma luta solitária se transformara em um movimento de união. O Sr. Almeida olhou para cada um deles, sentindo a energia vibrante da realização. Ele havia provado que o verdadeiro valor de uma empresa nunca esteve nas cifras, mas nas conexões humanas que construíam a sua base. E naquele dia, uma nova era começava, iluminada pela esperança e pela colaboração.